Beleza? Então, vamos aqui para mais uma live e a live de hoje vai ser especial. Especial por quê? Porque hoje eu vou falar um pouco sobre o resumo da semana de economia. Eu recebi algumas perguntas, as pessoas querem saber algumas coisas, querem saber alguns resumos de algumas situações, economia da Argentina, eu anotei aqui últimas semanas para pagar o imposto de renda, lembrar as pessoas, últimas semanas, hein, pessoal? Banco Central, para que serve um Banco Central, fake news, impacto da economia, o Brasil emprestando dinheiro para a Argentina, assim como o outro, economia na Europa, investimentos aqui na Europa, vou trazer um pouco do meu dia a dia aqui para vocês, um pouco do que eu venho trabalhando aqui na Áustria. Então, a ideia é exatamente essa, que eu vou trazer alguns pontos diferentes de economia, de aspectos diferentes, de assuntos distintos, para que você fique bem informado e entenda. E, ao mesmo tempo, que a gente possa conversar e que você possa, talvez, aqui é o espaço em que você pode fazer aquela pergunta específica de economia que você gostaria de fazer, mas que não teve a pessoa correta para perguntar, não teve coragem ou vergonha, seja qual for o motivo, fique à vontade, pode perguntar, vamos conversar aqui juntos, tá? E vamos trabalhar esses assuntos diferentes, tá? Então, eu gostaria de começar, princípio aqui, pela economia argentina. Recebi aqui algumas perguntas essa semana, perguntando por que a economia da Argentina está tão mal, E quais são os motivos para isso? Então, a minha ideia é trazer um pouco, explicar o contexto da Argentina, tá? O contexto econômico, político, de algumas décadas, de vem acontecendo, e entrar de uma maneira bem resumida, uma maneira bem concisa, trazer para vocês alguns fatos em relação à economia argentina, trazer alguns números, tá? Vamos lá, então. Todo mundo sabe que a Argentina, nosso vizinho, está numa situação econômica muito difícil. O brasileiro vai à Argentina, aproveita de preços mais baixos, do peso em relação ao real, sabe que comprar coisas na Argentina ficou assim, antigamente era um luxo viajar para a Argentina, hoje em dia é algo cada vez mais na mão do consumidor, na mão do viajante, do brasileiro, ficou cada vez mais fácil viajar para a Argentina. Agora, por que ficou mais fácil? Número 1, a moeda, o peso argentino desvalorizou tremendamente em relação ao real e muito mais em relação ao dólar. Talvez você não tenha ido, minha amiga, meu amigo, você não tenha ido à Argentina, mas tenha ouvido que existem câmbios paralelos na Argentina. Existe o dólar blue, que é a moeda, que é um câmbio que existe, mais para turista, que é um câmbio não oficial, porque na verdade existe o câmbio oficial, é um câmbio assim que é tão baixo o valor que as pessoas sabem que aquilo não corresponde à realidade, e é difícil encontrar. Então, o câmbio paralelo, que é o câmbio assim na necessidade de dólar, as pessoas na Argentina aceitam um câmbio paralelo muito superior ao câmbio normal. Tão superior, pessoal, que eu posso até dar para vocês um fato aqui. Vou comparar um pouco o peso argentino com o dólar, tá? E a gente sabe que o dólar aí agora está batendo aí 5,10, alguma coisa no Brasil, o dólar real. E para vocês terem uma ideia, por exemplo, você vai na Argentina e compra, por exemplo, um peso argentino, tipo $1, compra 223 pesos argentinos no câmbio normal, e no câmbio blue, que é o câmbio paralelo, 423, ou seja, no câmbio paralelo 423 as pessoas compram muito mais e ganham muito mais. Então, naturalmente, é um país que está necessitando muito de dólar, então as pessoas vão lá para comprar, que mais? Se a gente olha a Argentina em relação ao Brasil, comparar em relação ao Brasil, a Argentina é um país que recebeu nas últimas décadas, por exemplo, dinheiro do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Para que serve o FMI? O FMI
ele faz uma linha de crédito, ou seja, ele empresta dinheiro para alguns países que estão numa situação econômica muito difíceis e, além de eles emprestarem dinheiro, eles pedem justamente, como assim, eu te dou o dinheiro, eu te empresto o dinheiro e eu te explico, ou a gente acompanha aqui uma maneira para você me pagar aquele dinheiro, né? O valor mais um juros específico. Então isso é muito comum quando os países estão muito endividados e eles fazem isso. Só que não é algo muito, vamos supor assim, você recebe o dinheiro, só que ao mesmo tempo tem que passar uma série de medidas dentro do país para que aquilo, né, para que você seja, para que você possa pagar naquela dívida. Então é como se fosse uma situação seguinte, pessoal. A pessoa quer, sei lá, emagrecer 5, 10 quilos. Né? Ninguém vai emagrecer 5, 10 quilos mantendo os mesmos hábitos. Então é muito importante que você modifique os seus hábitos. Então, em economia, o que significa modificar os hábitos? Significa que o país tem que modificar, por exemplo, a política de gastos, a política de tributação, né? Então tem que modificar, tem que fazer algumas modificações. E isso tudo é muito importante para que, no caso de um país, né, que pegou uma linha de crédito, pegou um dinheiro internacional, para ele poder repagar. E no caso da Argentina, ela deu 2 calotes seguidos. O que significa isso? Significa que ela não pagou a dívida, né, que ela deveria. Então, naturalmente, né, como ela não pagou, os países, né, em tese, vejam, ora, esse país em si, a Argentina, não está cumprindo com as regras do jogo, não está pagando. Então, por que eu, investidor, vou colocar o meu dinheiro naquele país? Uma vez que há um risco muito grande. Então, o que acontece é que cada vez mais arriscado, cada vez mais difícil daquele país receber mais dinheiro internacional e investimentos. Porque, naturalmente, pensa só, pessoal, vocês são investidores, vocês querem botar o seu dinheiro em alguma coisa, em algum país, em alguma empresa, algum investimento em si. Vocês, né? Se você sabe naturalmente que aquilo é muito perigoso, muito arriscado, naturalmente o que vai acontecer? Você vai exigir um retorno muito maior, um juros muito maior. Então isso que acontece, por exemplo, com alguns países como a Argentina, em que ela tem um calote muito grande e não tem, e os países em si... Fala, Léo, beleza? Então é justamente isso. Então quando a gente compara, por exemplo, a gente vê inflação na Argentina, a gente vê a taxa de juros. Então, por exemplo, a taxa de juros da Argentina é acima dos 80%. A gente está reclamando no Brasil de 13,75%, na Argentina é bem superior, mas tem motivo para isso, né? E mesmo assim, a taxa de juros, por exemplo, da Argentina, se a gente olha, por exemplo, a inflação acumulada, por exemplo, em um ano, é mais de 100%. Mais de 100%. Para a gente ter um grau de comparação, a Argentina, em um mês, no mês de abril, teve uma inflação de 7%, ou seja, a inflação de um mês da Argentina foi maior do que o Brasil em um ano, que está acumulado em 4 alguma coisa por cento, quase 5%. Então, é justamente isso que a gente tem que olhar, né, quando a gente está pensando num país como a Argentina. Então, esses são alguns detalhes. Tem um detalhe também muito importante, né, que são as reservas internacionais. O que acontece? Todo país, quando vai comprar, por exemplo, uma commodity, o que são commodities? Né? São produtos, são matérias-primas que são necessárias para todo tipo de... Né, são matérias assim que é difícil de você, por exemplo, distinguir. Então, o que são exemplos de commodities? Café, laranja, carne, né, gado bovino, de frango e assim por diante. Então, são como se fossem itens essenciais, né, para que são comercializados, né, e o preço é meio que tabelado, né? Meio que tabelado no sentido que eu vou dizer assim que é um valor internacional que é feito, obviamente, pela oferta e demanda daqueles produtos, né? Então, se tiver uma safra muito grande, naturalmente o preço diminui, né? Se mantiver a quantidade de pessoas que querem comprar. E, naturalmente, quando tem uma safra não tão boa, por isso que quando a gente vê naturalmente no Brasil, o que ocorre é o quê? Quando tem uma época de geleira, por exemplo, de congelamento, por exemplo, de perda de produção, naturalmente o preço sobe muito na gôndola. As pessoas reclamam bastante, olha só, tal, não, porque teve uma chuva, congelou tal coisa. Então isso naturalmente acontece, afeta o preço. Então, quero dar pontuar esses detalhes para a gente entender um pouco do que acontece no caso da Argentina. Então, quando um país importa um item,
e os itens internacionais são cotados em dólar, né? Então essa é uma coisa importante. Os itens internacionais, toda vez que um país vai importar algo, aquilo não está em real, não, você pode obviamente fazer uma conversão, mas está em a moeda oficial, né, das trocas comerciais é o dólar. E para você comprar algo, você precisa do dólar. Então, no caso da Argentina, as reservas de dólar dela são muito baixas, porque naturalmente as pessoas investem menos na Argentina, como eu disse anteriormente, é muito mais arriscado. E, além disso, a Argentina ela tem que pagar algumas dívidas dela, ela dá um calote, mas ela recebe linhas de crédito e tem que pagar algumas dívidas dela. Então, essa reserva da Argentina fica cada vez menor, né? E tem uma outra coisa também. No Brasil, a gente vê, né, que o câmbio é flutuante, no sentido de que ele é dado pela quantidade de pessoas que querem comprar uma moeda, né, e quantidade de pessoas que querem vender. Então, isso é uma ideia de um preço flutuante. Na Argentina, o que acontece é o quê? O preço é controlado. É controlado e tudo em economia que é controlado e é abaixo do preço que deveria ser o preço correto, que voltando aqui eu estava falando do câmbio blue, né? Que o câmbio blue na Argentina é 400 e tá mais ou menos... Pessoal, só consideração que eu peguei esses dados de uma semana atrás. Então, na Argentina, se o câmbio oficial é 223, que o governo fala que tem que ser, o 423, né, que é o câmbio não oficial, o câmbio blue, que se chama assim na Argentina, é muito acima, seria o preço correto, né? Então, para mostrar que quando você controla algo, controla algum bem, por isso que em economia em geral, quando a gente fala de controle de preço, de produto, o que acontece? Gera escassez, ou seja, gera falta daquele produto, gera fila, porque uma pessoa, quando ela vai comprar, o vendedor, né, quando ele vai vender algo, ele está pensando nos preços, né, nos custos que ele tem, e ali coloca uma margem a mais, né, um valor para ele ter um certo lucro, para ele ter um excedente daquilo que ele está vendendo. E esse excedente justamente gera a possibilidade dele reinvestir em outras coisas. Se naturalmente o preço de um item que um governo chega e fala vai ser 500 e só o custo total dele é de 700, a pessoa não vai querer vender, ela não tem um incentivo para aquilo, ninguém em sã consciência vai querer vender algo que ela vai gerar prejuízo. Então, isso que é o ponto quando você faz um controle de preço de produtos. Você gera escassez, você gera uma falta daquilo, porque naturalmente se esse preço está abaixo do preço correto, o produtor não vai querer ter um prejuízo, gerando um excedente. Gerando uma escassez, desculpa. Então, o que ocorre é exatamente isso. Fala, Ricardo, beleza? Tudo bem? Fala, tia Bia, tudo bem? Boa tarde aí para vocês aí. Então, é exatamente isso em relação à economia argentina. Queria perguntar aqui para os nossos ouvintes aqui, quem é que já foi à Argentina? Quem é que conhece o câmbio, o dólar blue, né, que existe na Argentina? Quem já ouviu falar? Talvez quem não tenha comprado, mas tenha ouvido falar, para contar um pouco aí do seu relato sobre isso, né? Então essa é um pouco da ideia, né, da Argentina aqui que eu estou contando para vocês, para explicar um pouco a situação dela, que foi algo que me foi perguntado por algumas pessoas. Então falamos aqui sobre os juros da Argentina, sobre a inflação da Argentina, sobre as reservas internacionais, um outro fator também, a dívida externa também da Argentina, que é uma dívida muito grande, cada vez aumentando. E, na verdade, né, pessoal, isso é uma coisa muito complicada, né, porque a situação de um país de um país vizinho nosso, né, que é um país tão rico, né, com tantos recursos, né, que a gente sempre fala bastante sobre isso, o que gera quando você tem governos populistas, ou seja, governos que prometem muito e toda promessa que veio sem um lado assim de responsabilidade, porque a gente sabe, né, que se você promete algo para alguém e você não tem e a pessoa não tem responsabilidade sobre aquilo, eu posso te prometer, por exemplo, rios e fundos, né, de possibilidades, posso fazer promessas assim de coisas que podem acontecer com você, mas que se não tiver um lado, né, de como isso vai ser atingido simplesmente pela ideia para ganhar votos e comprar votos, para tipo meio que ganhar a sua confiança, meio que sem explicar como aquilo vai acontecer, porque, né, a gente sabe, né, que no início, né, normalmente dos governos, as pessoas estão muito felizes, a população, ou não tão felizes, mas existe uma certa credibilidade de um tempo. Depois de um certo tempo que as pessoas veem que aquilo não está mudando,
pessoas começam a perder a paciência, né? A popularidade do governante cai, e aí, né, normalmente é um caminho não muito feliz como as coisas ocorrem. Então, normalmente as grandes mudanças econômicas elas acontecem logo no início do mandato, né, dos governos, porque é um momento em que a popularidade está mais alta. Bom, lembrando aqui que vocês fiquem à vontade aí para perguntar algum tema específico. Eu estou falando um pouco sobre alguns temas que me foram pedidos ao longo da semana, que as pessoas me perguntaram para fazer um vídeo, então é essa a minha ideia. Um outro ponto também que eu gostaria de falar é sobre o fenômeno de inflação aqui na Europa. Pessoal, eu sei que no Brasil a gente está acostumado, né, décadas e décadas de inflação, problemas relacionados a isso, e a gente sabe, né, o que significa, né, até hiperinflação, que uma inflação mais de 50% ao mês. Sabemos, né, disso e temos muito medo disso. Só que a inflação fora do Brasil, aqui na Europa, por exemplo, aqui na Áustria, nos Estados Unidos, por exemplo, sempre foi um tema assim, que sempre foi muito controlado, sempre foi um tema muito... meio que... nunca foi um tabu, né? Porque é algo assim que as pessoas meio que nem tinham muita noção daquilo. Só que o que acontece, o que ocorreu nos últimos 2, 3 anos, foi um excedente, né? Para não entrar em detalhes muito técnicos aqui, mas foram políticas, né, que foram feitas, por exemplo, na época do Covid, de dar cheques para as pessoas, ajudar as pessoas, o que não tem nada de errado com isso, entende? Não quero fazer um julgamento de valor, mas foi um excedente muito grande, né, de dinheiro que foi distribuído entre as pessoas e que impactou preços em gerais na economia. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte. Uma das coisas que eu ouço muito aqui na Áustria é o quê? Tá muito caro tal produto, tá muito caro outro produto. E as pessoas, naturalmente, quando as coisas ficam mais caras, o que elas querem? Um aumento do salário. Elas querem se proteger daquilo, elas querem se proteger, né, da perda, a inflação, né? As pessoas falam, não, Eric, mas inflação, o que é a inflação? A inflação é quando tudo fica mais caro. Na verdade, isso é consequência da inflação. A inflação é a perda de poder de compra da moeda, ou seja, o teu dinheiro cada vez vale menos. A consequência disso, ou seja, é que os preços sobem muito, né? Então você está olhando, são dois assim, é a perspectiva da coisa. E a primeira perspectiva é que o teu dinheiro compra cada vez menos coisas. O que quer dizer com isso? Quer dizer que os 50 reais que você tem aí, que você fazer alguma compra ou outra, você compra menos. Você compra menos coisas por 50 reais. E esses 50 reais, né, aí você vê o preço das coisas. Por que você compra menos? Porque os preços das coisas estão subindo, né? Então, quando a gente fala de inflação, quando a gente fala disso, qual é o problema principal? O teu dinheiro está comprando menos coisa, porque é como da consequência do aumento dos preços em gerais dos produtos na economia. E, naturalmente, uma pessoa, quando ela percebe que os preços estão subindo, ela quer o quê? Um reajuste salarial. Você quer, né, um reajuste, o aluguel está subindo, o preço de tal coisa está subindo, as taxas de tal coisa estão subindo, você quer um reajuste do seu salário. Só que não é só você que quer um reajuste. Todo mundo quer um reajuste de salário porque ele quer compensar aquela perda que ele está tendo, né, financeira. Só que se todo mundo reajusta, os preços vão subindo, gerando uma espiral, ou seja, um aumento generalizado de preços. Ou seja, ninguém quer ceder nada, todo mundo vai acabar tomando, né, um aumento seguindo. E qual é a coisa correta a se fazer? No caso, a inflação, como a maneira como a gente tem que enxergar, é um fenômeno que vem... Fala, Augusto, beleza? É um fenômeno que vem justamente o quê? Quando um governo começa a emitir mais moedas. Então, o governo lá começou a emitir mais moedas por alguns fatores diferentes, e aí, naturalmente, ele emite mais moeda, tem mais dinheiro na economia, e aí, naturalmente, quando tem mais dinheiro, as pessoas começam, né, a pegar, talvez, empréstimos e fazer investimentos específicos, né? E aí existem alguns mecanismos muito interessantes, e o primeiro mecanismo que eu gostaria de conversar com vocês é a taxa de juros, né? A taxa de juros nada mais é que o preço do dinheiro.
Tá? Então, se naturalmente o preço do dinheiro está mais barato e as pessoas, né, querem começar a investir, a empreender, a pessoa naturalmente ela pega aquele dinheiro e começa a fazer obras, construir, né, algo que tem mais a ver, ou abrir um negócio, né, porque ela acha interessante. Então, isso é um fenômeno natural que estimula as pessoas, né, a comprar, a investir. E, naturalmente, quando existe um efeito reverso, que é o aumento da taxa de juros, que a gente está vendo aqui no Brasil de 13,75%, aqui na Europa de 3,75% e nos Estados Unidos de 5,25%, que nos Estados Unidos é um intervalo de inflação, é um efeito contrário. É justamente que você quer controlar, você quer diminuir que as pessoas tem esse efeito, e você quer meio que desaquecer a economia. Então, é um efeito justamente reverso daquilo que eu estava falando anteriormente. Inicialmente, na época do Covid, o governo deu dinheiro para as pessoas para incentivar, né, para elas consumirem, para elas não ficarem sem. Muitas pessoas não estavam em situações assim muito delicadas, financeiras, então para poder incentivar, ajudar as pessoas. E agora, como seria um efeito contrário, seria você segurar um pouco esse oba-oba, né? Porque o que acontece? Os preços estão aumentando porque a sequência, como eu falei anteriormente, tem mais abundância de dinheiro, as pessoas começam a consumir, né? Começam a investir em várias coisas. E uma das coisas é que começa a aquecer a economia, começa a aquecer, as pessoas começam a achar, né, que é muito interessante fazer isso, e naturalmente os preços começam a ser reajustados, né? E quando você segura na inflação, a taxa de juros, você aumenta a taxa de juros, ou seja, você faz o efeito reverso. Ou seja, você tira dinheiro da economia, ao invés de colocar dinheiro na economia. Então, são políticas, né, monetárias, que exatamente isso, de dinheiro, que têm efeitos diferentes. Por isso que é tão importante a leitura, né, das coisas, dos dados que estão acontecendo. Quando a gente fala em economia de dados, a gente está falando, por exemplo, de dados como desemprego, dados como endividamento do governo, e aí entra mais na política, né, fiscal, né, do governo. Eu vou entrar nesse assunto, né, que o pessoal está falando tanto do arcabouço fiscal do Brasil. E aí começa o impacto de um no outro, né? Então é muito importante a gente entender, né, o que está acontecendo. E obviamente, pessoal, uma coisa que é muito importante é entender a ótica, ou seja, quem é que está vendo isso? Porque, por exemplo, se você fala de aumento da taxa de juros e você é um investidor, né, aquele rentista, né, uma pessoa que está pensando nos juros, no que ele vai receber, naturalmente é ótimo, porque sempre tem dois lados da moeda. Tem a pessoa que está ganhando e tem a pessoa que está perdendo. Então, a pessoa que está ganhando é quem? É quem tem dinheiro e, naturalmente, vai aproveitar do aumento de juros, ou seja, botar o dinheiro dele ali e ganhar uma rentabilidade específica. E quem está perdendo? A pessoa que não tem como, que não está tendo o salário reajustado, a pessoa que, né, tem que consumir cada vez mais, as coisas ficam mais caras, quer dizer que a pessoa fica, a família ou aquela pessoa vai empobrecendo. Então, quando a gente está falando nas dinâmicas em economia ou dinâmica de situações do que ocorre, a gente tem que entender quem está sendo privilegiado, quem está sendo o visto, né? E uma das coisas que é importante frisar é o seguinte: um banco central, ele tem, além da função, né, de estabilização dos preços da economia, e por isso que eu falei que é tão importante estabilizar o preço, tem também essa visão, né, social de ajudar para que a sociedade possa ter estabilidade, né, financeira no sentido monetária. O Banco Central desenvolve muitas tecnologias, por exemplo, o Pix foi desenvolvido pelo Banco Central para facilitar as pessoas as transações. Isso é uma tecnologia, pessoal, tão legal. A gente gosta de falar, exaltar muito coisas que vêm de fora, né? Eu estou aqui na Áustria falando com vocês, mas a tecnologia do Pix é uma tecnologia muito boa e custou quase nada, entende? E facilita muito as transações comerciais e financeiras. Por isso que é muito importante a gente entender, né, que o Banco Central também tem essa função também. E dentro da função de estabilização de preços, é justamente essa, é não permitir, né, que a inflação destrua e ataque esse grupo de pessoas, as pessoas assim que são mais necessitadas, né? E por isso que também um ponto importante, uma outra discussão, é entender se a taxa de juros é muito alta. O pessoal fala muito, não, mas Eric, mas a taxa de juros no Brasil é muito alta, a taxa Selic está 13,75%, não é isso?
e está dificultando, realmente dificulta bastante. Só que uma das coisas que as pessoas têm que quando a gente fala, quando a gente aprofunda mais na visão de economia, que não é só a questão da taxa de juros, a taxa Selic é uma taxa específica do momento de hoje. Mas o que é importante em economia não é a taxa de juros de hoje. Uma pessoa que está comercializando, que está pensando um investidor de 2, 3, 4, 5 anos, a expectativa dela dos juros nos próximos anos. Então, isso que chama-se em economia a curva de juros. E isso é o mais importante. A curva de juros é isso que mostra, em tese, né, se o Banco Central vai diminuir a taxa de juros. Não é a taxa que vai diminuir a taxa Selic. Se ele sabe que no futuro, em tese, as coisas estão mais... A expectativa da inflação está mais... O que o pessoal fala, ancorada. Né? Ou seja, ela já está sendo precificada, já foi sensibilizada, está sendo precificada do produto e, naturalmente, ele se sente à vontade de diminuir aquilo, porque ele sabe e vê através dos dados que aquilo realmente faz sentido. Tem a pergunta aqui do Júnior Xavier aqui. Júnior, muito obrigado pela pergunta. Aqui no Brasil, os políticos fazem farra com o dinheiro do povo. Não só no Brasil, Júnior. Eu diria para você que muitos lugares isso ocorre, né? Aqui na Áustria, infelizmente, não é diferente o que ocorre isso muitas vezes com dinheiro público. Eu acho que a grande diferença, Júnior, não é a questão de fazer farra com dinheiro. A grande diferença, na minha opinião, tem a ver com as consequências dos atos. No Brasil, o que eu percebo muitas vezes é que os políticos em si fazem coisas erradas e não são punidos da maneira correta. E essa impunidade gera um incentivo perverso de você continuar a fazer aquilo. Enquanto que em outros países a punição ocorre, né, através da lei, as coisas corretas, e as pessoas não têm um incentivo. Mas elas não deixam de fazer. Aqui também tem corrupção, como tem no Brasil, em qualquer lugar. Na minha opinião, é o que muda. E isso gera, como eu falei, incentivos. Os incentivos são muito importantes a gente entender. Por que o incentivo é importante? Porque o incentivo mostra justamente, né, se aquilo é meio que permitido, né, informalmente, ou aquilo realmente estou fazendo aquilo, um risco muito grande de eu ser pego para eu fazer algo, o político fazer algo ilícito, ele pensa 5, 10 vezes. Enquanto no Brasil eu acho que ele não precisa pensar tanto assim, porque, né, acaba sendo, né, muito burocrático todo o processo, né, judicial, e eu não sou um expert disso, mas a questão toda que os políticos têm, né, de proteção, né, de serem só julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal de Justiça tem um histórico, né, de ser mais bondoso, mas isso facilita com que a impunidade ocorra. Então eu acho que seria mais a questão da impunidade, não a questão da farra com o dinheiro. Bom, o que mais, pessoal? Se vocês tiverem mais perguntas, fiquem à vontade aí para fazer. Eu vou ver aqui, pensar aqui outra parte para falar aqui com vocês. Um outro ponto também importante também que eu acho que é legal a gente conversar é a questão do regime fiscal, né? Que a gente ouve muito, a questão do regime fiscal. Para que serve isso, né? Então, antes da gente entrar, acho que nem precisa entrar nesses tecnicismos, ou seja, termos mais específicos do que isso, aquilo, tudo mais. O ponto mais importante é entender por que existe um regime fiscal. E o que é um regime fiscal? O que é o fiscal? Número 1, o fiscal é o dinheiro do país. Então, a política fiscal é a política de dinheiro, ou seja, a política de gastos do governo. O que ocorre é que, quando você tem uma política de gastos, né, um regime fiscal, ou seja, a política de gastos está meio que colocada de como vai ser a regra do jogo, a gente querendo, gostando ou não, nós como pessoas, cidadãos, quando a gente sabe como a regra do jogo vai ser feita, naturalmente aquilo facilita para que a gente possa entender se aquilo é transparente, se aquilo quais são as regras que estão acontecendo, quais são os dados, né, que as instituições financeiras, as instituições como um todo vão olhar e vai ser divulgado. Então isso tudo facilita para que a gente possa entender o que está sendo controlado, o que está sendo importante. É o gasto, é aumentar a tributação, é diminuir a tributação, é aumentar, por exemplo, e quais são as expectativas disso. E
A história nos mostra, e isso é uma coisa muito forte, que países ou empresas em geral, que não têm transparência, que não explicam a regra do jogo, que burlam a regra do jogo, são punidos severamente. E aí aqueles governantes que estão ali fazendo as regras, eles acabam gerando uma consequência para a população. E a população acaba se dando mal na história, porque acaba passando por situações, né, de inflação alta, diminuição, por exemplo, de investimentos, tanto do governo quanto investimentos internacionais, e assim por diante. Então, é muito importante, e por isso que eu falo dos governos populistas, são governos em geral que eles prometem muito, não fazem, né? Ou se fazem sem responsabilidade, e as pessoas, a população são punidas, né? E os outros governos acabam tendo que fazer políticas mais austeras, ou seja, diminuição de gasto, acabam não... Em países como o Brasil, né, que são um país assim são tantos Brasis, né, que são tantas situações, realidades diferentes, isso acaba prejudicando justamente as pessoas que mais necessitam da ajuda, por exemplo, de um governo como o nosso, tá? Isso também é importante a gente frisar. Tudo mais. Uma das coisas também que me perguntaram foi sobre esse Gabriel Galípolo. O Gabriel Galípolo, né, que é o diretor que trabalha no Ministério da Fazenda e que em tese vai ser colocado como diretor do Banco Central. Então me perguntaram a minha opinião sobre isso. Então o que eu posso dizer é o seguinte: eu não conheço ele, me parece uma pessoa, um técnico, né, na área econômica, um cara muito capaz, um cara muito bom. E a ideia é exatamente essa: harmonizar a política, né, fiscal, ou seja, os gastos de governo e essa questão monetária, não tirando a independência, né, do Banco Central, no sentido de que... Por que é importante a independência do Banco Central? Porque o Banco Central, se justamente ele é controlado, a política dele pelo governo, né, pelo governo, digo, no sentido de ele não tem autonomia, ele acaba sendo simplesmente um mecanismo tipo de transmissão de uma política e acaba perdendo um pouco de credibilidade. Como eu falei, voltando anteriormente, uma das coisas mais importantes em economia, em investimentos, é credibilidade e risco e retorno. Risco, retorno, credibilidade, transparência, liquidez, ou seja, capacidade de transformar coisas em dinheiro. E pensem só vocês investidores, vocês, né, que vão... não investidores no sentido, né, de ser uma pessoa, né, com pouco, muito dinheiro, mas pensa só você querer botar dinheiro numa coisa muito arriscada, uma coisa que não tem aquilo que não tem valor, ou aquilo que não faz sentido. Então, a gente, quando faz uma projeção, quando a gente pensa em, por exemplo, nos recados que são dados por políticos, né, mais na questão financeira, a gente tem que entender quais são as consequências para a população. E eu acho que, no caso, você trazer um político, né, que vai trazer um diálogo, ou seja, uma transparência melhor para a economia, ou para as pessoas em geral, ou para o Ministério da Fazenda, né? E por exemplo, o Banco Central, isso é muito interessante, porque isso traz justamente uma coesão para que as pessoas entendam que por mais que haja independência nos poderes e tudo mais, a ideia, né, que a gente quer é que, por exemplo, no caso, né, do governo, é que possa ser feito políticas para ajudar as pessoas e que haja dinheiro para isso, não que eu seja um grande fã, por exemplo, sempre de fazer do governo sempre ter um papel maior na economia, mas a ideia é que, se um governo tem essa proposta, ele quer fazer justamente para que aquilo ocorra. E a minha proposta, a minha ideia, se isso é a ideia do governo, que seja feito com responsabilidade, que seja feito com transparência, que seja feito com os recursos corretos e não que seja feito via, né, inflação, né, ou seja, imprimir mais dinheiro do que deveria, não que seja feito através de aumento de impostos. Ninguém quer ser mais tributado no Brasil, né? Todo mundo sabe que a gente é super tributado no Brasil e acaba não recebendo, né, pelo custo, né, pelo que a gente acaba pagando. Então, isso tudo é muito importante na hora que a gente pensa, né, numa proposta de um país de longo prazo, quando a gente pensa num país mais estável, né, ou num país onde a gente sabe, né, a gente conhece, as pessoas conhecem o Brasil, que tem a mínima noção, sabe das possibilidades reais, das potencialidades que o Brasil tem, que a gente possa realmente entrar
né, e desenvolver e difundir essas potencialidades para que a gente tenha justamente aquela ideia do país do futuro, né? Que a gente realmente possa alcançar, esteja mais próximo do país do futuro, não com utopias, né? Da realidade, pensando na realidade, nas propostas, possibilidades, mas que a gente possa atingir. Então, com essa mensagem final, eu gostaria de agradecer, né, essa live aqui. Foi uma live que eu falei bastante sobre vários assuntos diferentes e espero que você que esteja assistindo, que vai assistir, esteja mais por dentro dessas atualidades e tenha entendido um pouco mais sobre como funciona juros, o que é inflação, a situação da Argentina, por que a Argentina está numa situação tão ruim, o Banco Central, para que serve o Banco Central, o que é o regime, né? O regime fiscal do Brasil, o teto de gastos, o piso de gastos, para que serve. E, né, quem sabe, se vocês tiverem mais dúvida, manda para mim uma mensagem, uma DM, que eu posso produzir um vídeo mais específico nessa área. E não se esqueçam também, um último recado importante, que essas são as últimas semanas para você declarar o seu imposto de renda. Então, fique ligado. Pessoal, uma excelente noite para você. Muito obrigado por todo mundo aí que nos assistiu, né? E tamo junto. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.